realmente é o nariz. É mais nasal esse ronco também. Ele não tem outros fatores, né? Aparentemente pela foto é uma pessoa magra, né? Não tem grandes deposições de gordura na região cervical, que possa estar prejudicando o sono e levando a roncar também. Como ele tem em si uma história de trauma e tem um momento de possível cirurgia estética, nesses casos é solicitado tomografia para fazer a avaliação de possíveis eventuais fraturas que ele teve no passado, tá? E essa é a tomografia dele. Que dá para perceber. Nada. Então, assim, Desvio de septo bem grande, né? bem grande, não só o desvio, né? A gente tem uma compensação de um crescimento de uma concha média contra a lateral ao desvio. Então, ele tem uma baita de uma concha média, até que a gente chama de bolhosa, aqui no lado direito dele, né? Hipertrofia dos cornetos também, mas isso aqui é importante saber por quê. Porque ele tem queixa estética. O objetivo também vai ser alinhar um pouco mais o nariz na linha média, trazer o nariz na linha média. O nariz é o poste central, é o pilar central. O septo é o pilar central do nariz, é o poste central do nariz. Se eu não conseguir alinhar esse septo, jamais vou conseguir alinhar esteticamente o nariz também. Ou seja, se eu acabar não tendo que corrigir isso aqui, como é que eu vou trazer o septo para a linha média? Como é que eu vou conseguir corrigir? Por isso que nesses casos também é importante fazer o uso da tomografia como um auxílio, um mapa da cirurgia, tá? Então, a conduta foi uma rinocephaloplastia funcional estética, ele queria modificar um pouquinho esteticamente o nariz, uma turbinectomia inferior bilateral, ele realmente tinha hipertrofia dos cornetos dos dois lados, e uma turbinectomia média à direita, porque se eu não conseguir, se eu não tirar isso aqui do caminho, eu jamais vou conseguir alinhar esse septo para esteticamente. Se o objetivo dele fosse só funcional, em si, como ele não tem queixas de rinosinusopatia crônica ou de repetição, não precisaria fazer esse corneto, tá? É só tirar, fazer a correção dessa parte desviada aqui inferior, abrir com os cornetos, ele vai respirar muito melhor. Mas ele tem uma queixa estética, eu tenho que modificar a conformação de toda a pirâmide nasal dele. Então eu tenho que corrigir isso aqui, senão eu não vou conseguir trazer o nariz para a linha média. Então, aqui tem um pós-operatório de um mês, é bem recente, quando você vê que o nariz ainda está inchado, está demasiado, né? Até um pouquinho de roxinha aqui no cantinho, mas já é um nariz um pouco mais alinhado, mais centrado. Talvez agora a questão de relacionamento melhorou um pouquinho para ele, porque ele tinha bastante queixa disso. Então, dirigir de septo é importante, aqui um pouquinho de fibrose, isso já vai desfazer. Melhorou. Então, eu mesmo, o paciente evolui com satisfação em relação à respiração, tanto nasal, quanto a respiração, quanto a estética em si. Esse é só um casinho rapidinho de obstrução nasal, ou diagnóstico diferencial das partes estéticas junto, né? Quando a gente faz correção, tem que avaliar sempre a anatomia como um todo, não é só por fora. Já esse caso é um caminho mais importante. Então, vamos lá. JBV, refere ter sofrido múltiplas agressões através de uma casa noturna, a 4 horas. Então, você está lá no pronto-socorro e chegou essa pessoa politraumatizada, né, com várias escoriações, várias sinais de trauma em si. No momento que está com o nariz totalmente congestionado, ele refere que o nariz está totalmente congestionado, e eu acho que vocês vão acreditar nessa queixa, assim que você vê a foto dele, e uma epistaxe intensa no momento da agressão, que ao chegar ao hospital, ela apresenta de uma forma leve, mas mantém persistente bilateral. Tá? E esse é o senhor que chegou após a agressão, no pronto-socorro para vocês. Acho que dá para acreditar que ele está com obstrução nasal. Opa! E agora entreguei. Achei que tinha mais foto. Então, o que você faz quando uma pessoa chega assim no pronto-socorro para vocês? Lembrar que ele está politraumatizado e está com um epistaxe, né, no nariz e sem conseguir respirar. Qual seria a primeira conduta? Eu já entreguei, né, no slide anterior. Gente,
Exatamente, Alana. Ele é um politraumatizado. Independente do quão assustador pode ser o rosto, a cara dele, ou o nariz dele está bem deformado, ele é um politraumatizado. Isso não pode esquecer. Tem que fazer sempre o ABCDE do trauma primeiro. Ver via aérea, ver saturação, avaliar toda a questão de respiração, né? Será que algum fragmento do osso do nariz dele foi lá para a via aérea dele e está obstruindo, ele não está conseguindo respirar, está gaspeando? É sempre primeiro via aérea, independente da feiura que for. Então vamos lá, ABCDE do trauma. É isso que você tem que fazer sempre em qualquer politraumatizado, independente de qual for o trauma. Se seguir essa ordem, se seguir essa questão de prioridades, você sempre vai salvar o seu paciente quando possível, claro. Não vai comer bola, por exemplo, tá? Então o paciente mantém boa respiração oral, porque o nariz está congestionado, mas está saturando 96 em ar ambiente. Foi solicitado a questão de um auxílio do otorrino para controle da epistaxe, né? Foi feito tamponamento no momento, mas nesse caso em si, com tratamento simples, ele já resolveu. 24 horas a gente tirou e parou de sangrar. Foi feita a avaliação para a questão de sangramento. Foi feita a avaliação neurológica, Glasgow, tomografia de crânio, tudo avaliado direitinho. E a avaliação do restante do corpo, né? Abdômen e tal, não tinha nenhuma outra fratura a não ser de face. O que aconteceu com esse menino aí foi realmente essa história verídica. Ele brigou na balada, ele caiu no chão e quando caiu no chão ele foi chutado diversas vezes no rosto, na face. Por isso que teve um afundamento importante do osso nasal. Se a gente for olhar aqui, ó, fratura nasal, ó, o osso nasal todo está dentro da região da cavidade nasal. Aqui é tudo sangramento, né? Fratura de face, não só de osso nasal. Ver se tem a reconstrução. Então, aqui, ó. Fratura. A neuro, essa aqui foi uma conduta conservadora da neuro, tá? Realmente tem um pedaço do osso frontal que entrou para dentro da base do crânio aqui dele. Aqui, ó. A fratura de base de crânio, mas ele não tinha fístula, não tinha comunicação. A mucosa estava íntegra, né? Manteve sem comunicação ativa. Então, aqui a reconstrução, então aqui ó, o osso nasal dele, tá vendo como entrou para dentro da órbita, inclusive na parede medial da órbita. Aqui. Afundou totalmente o nariz. Então, depois de internado, né, feito a avaliação por todas as especialidades, né, seguiu todo o ABCDE, o paciente foi liberado pela neurocirurgia, foi liberado pela cirurgia geral, não tinha nenhuma conduta naquele momento, aí que a gente entrou para fazer a reconstrução da face. Então, foi esperado em torno de uns 10, nesse caso, foi até uns 14 dias, que está muito demasiado. O inchaço, o edema, ele acaba camuflando as alterações estéticas da face. Então, a gente pode, se a gente operar de uma forma muito precoce, a gente pode supervalorizar ou subvalorizar as características. Então, o ideal é realmente, se puder esperar, né, é aguardar todo o rosto desinchar para fazer a programação correta. Então, foi utilizado, foi feita uma reconstrução nasal, com redução da fratura do osso nasal, e foi feita a utilização da cartilagem das duas orelhas dele, para ajudar um pouquinho na sustentação. Esse aqui é no intraop imediato. Isso aqui não é só enxerto, tá? Foi feita a redução do osso nasal, foi retirado o osso, foi puxado o osso para fora novamente, foi fixado nas laterais, e foi feita a reconstrução de cobertura com de sustentação com cartilagem de orelha. Esse é no pós imediato. E aqui é com o mês. Gente, o mais importante nessa aula, eu queria que vocês pensassem a questão do trauma, né? Que é uma emergência, que é uma urgência na questão da otorrino. Nunca esqueça, num trauma de face, num trauma, no caso, uma epistaxe, ou seja o que for que tenha acontecido, primeiro sempre o ABCDE. Não parte direto para o sangramento do nariz, não se assusta por causa que tem um osso exposto, seja o que for. Primeiro lembra a respiração, depois você vai ver saturação, vai ver a questão de controle de sangramento, e assim vai, né, neurológico. Então sempre parte primeiro para o ABCDE. Hoje é só 2 casinhos meus, depois acho que tem mais 2 ou 3 casinhos da Ana. É bem tranquilo, bem rapidão, porque eu sei que vocês estão mais preocupados com a prova do que qualquer outra coisa. Dúvidas?
Está tudo certo, doutor. Não, tranquilo então. Pessoal, boa prova para vocês. Qualquer coisa, se precisar, vocês têm o nosso contato, pode ser pelo Instagram também, não tem problema nenhum. A gente deixa aberto para vocês, se quiserem eventualmente um dia, claro que de forma organizada, acompanhar a cirurgia, ver mais especialidade, não tem problema nenhum, tá? Só a gente coordenar e marcar direitinho, ser bem tranquilo. E boa sorte para vocês. Daqui uns 20 minutinhos mais ou menos, acho que a Ana deve entrar, porque ela estava saindo do consultório, eu saí antes. E aí ela já dá a última aula para vocês antes da prova mesmo. Feito! Valeu, Beleza. tchau, tchau. Obrigado, doutor. Boa Valeu, noite. boa noite. Tchau, tchau para vocês.
Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, doutora. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Tem tempo que acabou a aula? Faz uns 15, 20 minutos por aí. É porque o Guilherme pediu para ele me avisar, mas eu acho que ele esqueceu. Espera um pouquinho que eu vou colocar para apresentar os casos clínicos, tá? Na verdade, é só um casinho, uma coisinha rápida, mas eu vou tentar deixar o chat aqui para eu ver, para a gente poder ir discutindo, tá bom? Só um pouquinho que eu já vou compartilhar, só um minutinho. Doutor, acho que tá mutado o seu. De novo. Espera aí, pessoal. Eu quero deixar uma janelinha para eu poder conversar com vocês. Espera aí, um pouquinho só que saiu aqui. Só um minuto. Pronto. Vocês estão vendo a tela toda ou está vendo só metade? Tá inteiro aqui. Tá inteira? Tá bom. Olha só, eu vou deixar o chat aqui. Eu vou tentar deixar o chat para enxergar vocês. Espera aí, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Ela some quando eu aperto o chat. Só um pouquinho. Peraí. Gente, eu não estou conseguindo colocar aqui, porque eu quero ver vocês no chat. Aí, toda vez que eu aperto o chat... Aí, melhorou. Pronto, agora vai. Ou vocês me escrevem aqui no chat, ou vocês abrem o microfone, tá? Mas eu queria que vocês participassem, porque daí fica melhor. A gente vai tirando as dúvidas, tá? Tá bom? É só um caso clínico. Tudo jóia aí? Estão escutando? Sim, aí a gente responde pelo microfone mesmo, qualquer coisa. Isso, tá, mas eu tô conseguindo ver o chat de vocês aqui. Se quiser escrever também, pode escrever. Agora deu certo. Eles não reparam porque eu tô sozinha em casa com as crianças, eles vão falar um pouco aí, mas se tiver muito barulho, vocês me avisam. Vamos lá, então, caso clínico de hoje, ó, eu peguei eu gosto de apresentar casos que eu sei que vocês vão ver no dia a dia, tá? Então, para vocês saberem o que vocês fazem, né? O que vocês vão fazer. Bom, MRF, 3 anos, parda, natural residente em Cascavel. A queixa principal é febre desde ontem. Né? Então, a mãe trouxe a criança pré-escolar, né, que abaixo de 3 anos é considerado pré-escolar, apresentando uma tosse seca e uma coriza, há 3 dias. Há 2 dias ela estava com dificuldade para comer, iodinofagia, dor para engolir, mas a febre começou ontem. Então, 3 dias uma corizazinha, uma tosse seca, diminuiu o apetite e dor para engolir, certo? O exame físico, corada, estava hidratada, eupneica, febril, temperatura axilar 36,5, certo? Ausculta respiratória, murmúrios vesiculares presentes, sem ruído adventício. Então, um pulmãozinho limpo, né? E aí, bom, primeira pergunta.
Peraí, tem o resto da história aqui. Abdômen normal e palpação cervical, linfonodos em cadeia 2A e 2B bilateral. Quando você vai examinar, atender uma criança que está com febre, está com queixo de IVAS, né? Qual outra pergunta é importante fazer ali que eu não coloquei aqui de propósito? O que você pergunta na história, além de quanto tempo começou? O que vocês devem perguntar? Por exemplo, uma mãe que vem trazendo uma criança febril. Já teve antes isso? Se já teve antes isso, é uma boa pergunta. Quantos dias e se foi medida a febre? Isso, quantos dias, se foi medida a febre, é importante. O horário do dia que a febre aparece, se é matutina, vespertina, o dia todo, ajuda também. Alguém escreveu ali, né? Tô lendo o que vocês estão escrevendo, tá? Se as vacinas estão em dia, mais o quê? Vamos lá. Mas o que a gente pergunta na história? O que tem que perguntar? Se a mãe deu algum medicamento, né? Se foi medicada, se ela deu algum medicamento por conta própria. Outra pergunta muito importante que eu não coloquei aqui, que eu queria que vocês lembrassem. Vamos ver. Pensa lá. Então, mas alguém em casa teve? À noite piora ou durante o dia piora? A gente falou aqui, se é mais matutina, vespertina, né? Escreveu aqui no chat. Mas alguém falou aí. Mas alguém em casa teve sintomas? Se mais alguém teve sintomas, é importante por causa do Covid, né? A gente está sempre perguntando se tem alguém em casa que tem sintoma também. Isso é importante. Se viajou para algum lugar, pensando em alguma doença endêmica, tipo se viajou dengue. Para algum lugar, também pensando assim, talvez em dengue, né? Em alguma outra coisa, apesar de ter sintoma respiratório, né? A gente pergunta assim, se viajou, se teve alguma viagem, mas são sintomas corriqueiros do dia a dia, né? São sintomas que você vê, sempre vai ter uma criança com infecção de viária superior, né? Vocês sabiam que as infecções de viária superior em crianças, elas podem aparecer até 5 vezes no ano, até 8 vezes no ano, e não necessariamente indica imunossupressão ou alguma doença grave na criança? Então, a infecção de viária superior em criança é altamente prevalente. Então, é uma coisa que vocês vão ver muito. Quem vai atender criança no posto de saúde, se vai fazer pediatria, otorrino, ou qualquer outra especialidade que atenda criança, infecção de viária superior é bem comum. A pergunta que eu queria que vocês me respondessem e não me responderam é história patológica pregressa. Ou seja, a criança tem algum problema de saúde, né? Toma algum medicamento de uso contínuo? Outra pergunta importante, tem alergia a algum tipo de medicamento? São coisas que a gente tem que estar aí pensando sempre, né, na anamnese. Então, fazendo um resumo aí, o que é importante na anamnese, né? Além da identificação, né, idade, de onde ela nasceu, queixa principal, o que trouxe ela, a história da doença atual, né? Que dia começou a febre, se tem sintoma associado, se a tosse, a característica da tosse, né? Se, ali ela falou tosse seca, né? Se piora com alguma posição, se piora ao deitar, a coriza, se é realmente transparente, se é amarelada, que cor está a secreção do nariz, em relação ali à odinofagia, né, dor para engolir, se foi dado algum medicamento, se ela está conseguindo se alimentar, se está conseguindo beber água, que é importante, né? E a história patológica pregressa, né? Se tem alguma doença prévia, se toma algum medicamento de uso contínuo, se tem alergia a algum medicamento. Criança gosta de perguntar sempre se nasceu no tempo certo, né? Se nasceu a termo, se a via de parto, se tem alguma observação em relação ao desenvolvimento, se foi tudo normal, né? Isso é sempre, crianças pequenas, a gente sempre pergunta isso. Bom, e aí, no exame físico, então, o que a gente vai examinar? Então, primeiro, vai olhar a criança, né? Vai ver se ela está corada, se ela está hidratada, vai verificar a frequência respiratória, verificar a temperatura, se está tudo bem, né? Auscultar o pulmão, não auscultei, né? A temperatura, está hidratada, está corada, está tudo certo. Aí, criança, a gente examina tudo, né? Eu, particularmente, como otorrino, eu não examino o abdômen, mas se tem queixa de dor abdominal, eu examino,
tá? Se não tem queixa não, vocês que vão estar ali atendendo no posto, tem que examinar tudo, tá? Examinar tudo. Palpação cervical. Por que eu vou fazer palpação cervical? Porque a mãe referiu que ela teve febre, né? E eu tenho que ver, e reclamou de odinofagia, de dor a engolir. Se tem dor a engolir, eu tenho, além de examinar, fazer a horoscopia, é importante fazer a palpação cervical para ver se tem linfonodos, certo? E aí, por que é importante vocês saberem isso, né? Esses númerozinhos que eu escrevo aqui, todo semestre eu falo sobre essa divisão aí do pescoço, porque eu acho muito mais fácil para você escrever no seu prontuário onde que é localizado o linfonodo, quando você acha o linfonodo palpável, né? É importante você descrever a posição, descrever o tamanho, descrever o quadrante que você achou, porque, porventura, você vai fazer um acompanhamento desse paciente, às vezes de algum linfonodo suspeito, ou se algum outro médico pegar o seu prontuário para ver, ele vai saber qual é onde que está o linfonodo, onde você viu, onde você palpou, como que ele estava, a localização. Então, é importante isso, tá? Então, deixa eu colocar a setinha aqui, ó. Então, a cadeia cervical é dividida em 7 níveis, tá? Isso eu levo em consideração o músculo esternocleidomastoideo, né, que vai daqui da região occipital até a região da clavícula aqui na frente, da fúrcula, tá? Então, esse músculo esternocleido é dividido em 3 partes, né? Uma linha que passa aqui reto no ângulo da mandíbula, uma mais na região média e 2 linhas que dividem em 3 partes, né? A cadeia 1A e 1B é mentoniana e submandibular, então 1A submentoniana, 1B submandibular, tá? Aí em cima do esternocleido, então em cima do músculo aqui na lateral, eu vou ter cadeia 2, 3 e 4, né? 1 embaixo da mandíbula, aqui embaixo do mento, embaixo da mandíbula, 1A, 1B. 2, 3 e 4 em cima do músculo, tá? Então, 2A no bordo anterior do músculo, 2B bem em cima do músculo na porção superior. 3 na região média do esternocleido, 4 na região inferior do esternocleido, tá? Aí atrás, na região posterior do esternocleido, 5A superior, 5B inferior. 6 na região anterior, perto da fúrcula, e 7 bem em cima da fúrcula, tá? Então, olhem bem essa figurinha, não é só porque cai na prova, é porque é importante vocês saberem, né? Para poder dizer aonde que é. Então, aqui, os linfonodos estavam aqui, 2A e 2B, tá? Bom, quem vai falar para mim aí quais são as características dos linfonodos que falam a favor de linfonodo reacional, ou seja, linfonodo inflamatório, linfonodo benigno? Escreve ou fala para mim alguém aí? Quando eu sei que um linfonodo... Pode falar, desculpa. Seria aquele que tem as características flogísticas de inflamação, como dor, inchaço, ele geralmente é móvel. Isso, doloroso, né? Já a Stephanie escreveu aqui. Ele é consistência fibroelástica, né? É aquele macio, parece, não é tão molinho, mas também não é tão duro, é um fibroelástico, ele tem uma certa maciez, mas ele é um pouco resistente, parece uma bolinha de tênis, assim, um pouco mais molinho, né? Então, doloroso a palpação, móvel, muito bem, mas o quê? A superfície dele tem que ser como? Superfície regular, né? Um linfonodo que você passa a mãozinha, ele é liso, ele é lisinho, né? Ele não é um linfonodo que você vai apalpar e ele tem rugosidade, ele é endurecido, ele é fixo, né? Ele não é dolorido a palpação, o tamanho também influencia. Às vezes é um linfonodo muito grande, né? Quando é muito grande, a gente também tem que ficar observando, né? Qual que é a faringoamidalite que dá linfonodo no pescoço? Bastante linfonodo. Mononucleose? Isso, mononucleose. Geralmente são linfonodos grandes, às vezes são bem grandes mesmo, o pescoço fica bem edemaciado. Bom, então, a gente já viu vamos voltar aqui para o caso, então. Criança, 3 dias com sintoma de via aérea superior, 2 dias sem comer, dor na garganta e
febre desde ontem, 38,5, né? Tem linfonodo palpável. E aí eu vou examinar, já olhei tudo, né? Tem que olhar tudo da criança. Vou olhar a horoscopia, o que que eu tô vendo ali? Alguém me descreve esse exame físico? O que que eu tô vendo ali na horoscopia? Quem que vai escrever para mim? Uma hipertrofia da amígdala. Eu tô vendo uma amígdala, né? Uma amígdala, que classificação de Brodsky que é essa amígdala aí? 1, 2, 3 ou 4? Você lembra da classificação dos tamanho das amígdalas? Se a amígdala grau 1 é aquela que só fica na loja, né? A grau 2 é aquela que só fica na loja, quer dizer, ocupa menos de 25% entre essas distâncias dos arcos aqui, ó. Arco, palatobulbo, só. Se ocupa menos de 25% dessa distância, ela é grau 1. Ela é grau 2 quando ela ocupa de 25% a 50%. Geralmente é aqui assim, ó. Entre 50 e 75 é um grau 3 e acima de 75 é um grau 4. É praticamente um grau 4, ó. Quase encosta uma na outra, certo? Está ocupando mais de 75% dessa distância daqui a aqui, ó. Tá? Então, ela tá hiperemiada. Então, a horoscopia eu tô vendo que amígdalas, edemaciadas, hiperemiadas. Todo mundo escreveu ali grau 3. Não, é um grau 4, gente, porque realmente é bem hipertrofiada, né? Quase, poderemos até, quando a gente fica na dúvida, não é errado escrever grau 3/grau 4, tá? Não é errado não, tá bom? É uma coisa, você não tem como saber 100%, né? Não tem como você medir ali exatamente, né? Então, você coloca uma classificação aproximada para você saber que não chega a encostar uma na outra, mas que é quase, né? Um grau 3/4. A Alana escreveu aqui, amígdalas hipertrofiadas e hiperemiadas. Legal. Bom, então você já sabe o exame físico, você examinou, né? O que você acha que é isso, então? Qual a hipótese diagnóstica? O que essa criança tem? Ninguém se arrisca? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Faringoamidalite, a Alana escreveu. Eu acho que a gente pode pensar numa mononucleose que a gente já havia comentado. Podemos, se tem linfonodo, né? Por que eu acho que não é... Por que pode, assim, é pouco provável que seja uma mononucleose? Por quê? O que vocês acham? Porque não tem um infiltrado? Não, porque a mononucleose, ela é uma doença pseudomembranosa, lembra do que eu falei? Ela forma placas de exudato ali, placas mesmo, né? De exudato purulento, em cima da amígdala. Então, ela não tem placa, ela não tem exudato, então, pouco provável de ser mononucleose, tá? Geralmente tem mais linfonodos, porque no caso, esses são só 2, né? Na cadeia 2A e 2B, só 2, e também porque não tem exudato essa classificação pseudomembranosa ali, né? Não tem secreção nem nada. Tá, sim. Aqui a Pietra escreveu aqui, ó. Fiquei na dúvida, pois não tem secreção nem nada. Qual é a principal causa de faringoamidalite em crianças? Principal agente etiológico. Vírus, né? Vírus. Então, se a principal causa, o agente etiológico de doença de via aérea superior em criança é vírus, então, realmente, na grande maioria das vezes, você não vai ver exudato purulento, na grande maioria, tá? Apesar da mononucleose ser de agente etiológico um vírus, né? Que é o vírus Epstein-Barr, ele ele dá placa purulenta, né? Dá placa purulenta, mas não necessariamente toda doença viral nem toda doença viral não tem placa. Mononucleose tem placa, que é vírus, né? Certo? Mas, sabendo que não tem placa, e a principal causa de doença de via aérea superior em criança faringoamidalite no geral é vírus, então, mais provável que agente etiológico seja um vírus, né?
Bom, a conduta do plantonista lá, o que ele fez quando ele examinou? Ele colocou a amoxicilina com ácido clavulânico e passou cetoprofeno gotas, tá? E aí, vocês acham que essa conduta foi correta ou não? Eu acho que não. Pelos 3 dias de evolução e como não tinha caráter de infecção bacteriana ainda, acho que poderíamos ter tratado só com sintomáticos e orientado que se não melhora, daí o retorno na unidade. Isso aí, muito bem. Por quê? Porque a principal etiologia é viral. Para que eu vou dar antibiótico, sendo que não tem nenhum sinal que me diz que é bacteriano, né? E a febre começou há 24 horas somente, não tem nada que chama atenção, o estado geral da criança é bom, né? Nada que chama atenção, então não tem por que passar antibiótico nesse caso. É muito importante que vocês saibam, apesar de parecer bobo, um caso simples, é importante que vocês tenham isso, que eu quero que vocês gravem isso, por quê? É muita prescrição de antibióticos sem necessidade, né? Isso aumenta muito a resistência bacteriana, isso diminui a flora bacteriana normal da via aérea superior de criança. Então, imagina, existem bactérias ali que vivem em simbiose, que vivem naquela região da boca e não causam nenhum transtorno, né? Se você dá um antibiótico, às vezes você altera essa flora bacteriana e realmente aí sim pode acabar um quadro viral, acabar evoluindo com um exudato purulento depois, num quadro de amidalite bacteriana. Então, fora a resistência a antibióticos, que isso é notável, a gente vê no dia a dia muita prescrição sem necessidade, né? Com essa questão... Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que o caso fosse mesmo usar o antibiótico. Mesmo assim, o ideal seria começar com a amoxicilina, né? Se essa criança não foi internada nos últimos 90 dias, não teve uso de antibiótico nos últimos 90 dias, o ideal é iniciar só com a amoxicilina, né? E só daí, se ela já tiver usado, eu já partiria com ácido clavulânico, né? Sim, sim, porque quando você tem uma amidalite bacteriana, né? Infecção bacteriana, exudato purulento, você viu que é bacteriano, mesmo que a criança está com febre, e qual que é a grande diferença? Qual faz a diferenciação ali, além da horoscopia, né? O que chama atenção? Ela tem outros sintomas, ela tem tosse, ela tem coriza, né? Esse quadro mais florido, ele fala a favor de doença viral. Um quadro, por exemplo, que você só vai ver só dor de garganta, não tem mais nada. A criança não tosse, não tem coriza, não tem nariz entupido, dor de garganta e febre. Então, realmente, fala mais a favor de um quadro bacteriano. Então, você viu que é bacteriano, você vai passar um antibiótico. Então, você realmente tem que ver se a criança teve alguma infecção nos últimos 90 dias, e você vai perguntar se ela já tomou o antibiótico, já teve infecções de garganta, amidalites de repetição, se já fez uso de algum antibiótico recente. Não fez uso de antibiótico recente, está tudo bem, não tem por que começar com a amoxicilina com ácido clavulânico, a gente usa amoxicilina pura, amoxicilina normal, porque isso... você está pulando etapas, né? Você está pulando a possibilidade de ela, de repente, talvez fazer uma resistência bacteriana e você ter que usar um ácido clavulânico e aí você já usou. E aí você vai ter que usar um remédio de outra classe, o que vai acarretar mais resistência bacteriana, mais seleção de bactérias. Então, vamos evitar aí o máximo que a gente puder, né? Começar a escalonar os antibióticos, né? Certinho para não causar prejuízo. Fora que a amoxicilina com ácido clavulânico para criança que às vezes nunca tomou, ele causa muita diarreia, né? Então, a criança vai sair com uma dor de garganta, que não vai melhorar com antibiótico, porque é viral, né? E ainda por cima vai ganhar uma diarreia de presente aí, vai ajudar na desidratação, já que ela não está comendo bem. Né? Então, tem que ficar atento em relação a isso, tá bom? Ô, prof, aqui é a Raiane. Eu só queria fazer uma pergunta. Em relação à mononucleose e à faringoamidalite bacteriana, em relação à dor, assim, na bacteriana, tem uma dor maior, assim, que eu posso quantificar entre as duas, ou as duas dói tanto quanto? A bacteriana dói mais, a dor é mais intensa. A paciente tem muita dor, aquela dor chata mesmo. O que ajuda a gente, então, a viral, tem aquela dorzinha de garganta, né, dorzinha normal, e a bacteriana é mais dor. E a mononucleose é engraçado que é isso que faz a gente pensar em etiologia viral, né? A mononucleose, apesar de você olhar a garganta, tá aquela placa feia, assim, meio acinzentada, né? Que a gente vê na mono, o paciente diz que não tem tanta dor assim, né?
aí você fala, nossa, uma placa feia dessa, o paciente não tem dor, né, tanta dor, aí você suspeita de mononucleose, porque geralmente se tem exudato purulento, se é bacteriano, tem muito mais dor do que viral, né? Entendi, obrigada. Então, vamos lá. Então, qual a sua conduta nesse caso, então? Se você não daria antibiótico, o que você faria? Vamos lá. Pode escrever, pode abrir o microfone. Então, a criança está lá com tosse há 3 dias, está com coriza, né, e com febre há 24 horas. E aí você olhou, a garganta está vermelhinha, ela está com dificuldade para comer, né, está com hiporexia, não está comendo tão bem. O que você faz? O que tem que fazer? Posso usar um ibuprofeno? Pode usar um anti-inflamatório, pode usar um analgésico, né? Mas Teria que ser um tratamento sintomático, prof? Sintomático, isso aí. Você vai dar um analgésico, né? Um antitérmico, tá escrevendo aqui, ela não tá escrevendo. Alimentação menos sólida e hidratação. Hidratação é o melhor tratamento para a tosse que existe, né? Aumentar a hidratação. Muito importante. Isso ajuda a fluidificar a secreção. Apesar dela estar com tosse seca, né? Mas ajuda bastante. E outra coisa que ajuda bastante em criança pequena, quando tá com o nariz escorrendo, o que é? Com coriza. Lavagem nasal. Lavagem nasal com solução fisiológica. Então, analgésico, aumentar a hidratação, lavagem nasal com solução fisiológica, né? Isso daí é o principal. Xarope adianta? Eu só quero contra xarope. Tosse trata com hidratação, trata com água, né? No máximo, uma inalação com solução fisiológica, que ajudaria um pouquinho a melhorar a hidratação da via aérea. Fora isso, nada, né? Analgésico, certo? Nesse caso de ser uma doença viral, né? A gente chama, isso é uma IVAS, né? É uma rinofaringite viral, certo? Rinofaringite viral. Então, o que eu faço? Hidratação, analgesia e orientar a lavagem nasal com solução fisiológica. Essa lavagem nasal com solução fisiológica, ela pode ser feita de várias formas, né? Pode ser usado spray nasal, normal, aquele spray habitual, não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Ou pode ser o spray jato contínuo, que é aquele que se aperta, sai que nem uma mangueirinha, aqueles sprays nasais que é de latinha, né? Ou pode ser usado com conta-gotas, para criança pequenininha, pode usar, ou até com a seringa mesmo, né? Soro fisiológico, porque no posto não vai ter isso, né? O que tem no posto? Soro fisiológico. Soro fisiológico, tem o rinossoro de gotinhas, então usa aquele soro fisiológico, a seringa, aspira 10 ml em cada narina, senta a criança com a cabecinha penduradinha para frente e coloca o soro. Bebezinho muito pequeno, abaixo de 1 ano, a gente opta por usar conta-gota, usar spray, né? Mas os maiorzinhos que já sentam, né, acima de 6, 7 meses, daria até para fazer com seringa mesmo, sentadinho ali, inclinadinho para frente. Então, quando você lava, aquele soro vai lá na região do cavo, ele retorna, né? Então, aí ele vem arrastando a secreção, isso ajuda bastante na respiração. Porque respirar pela boca piora a irritação da garganta, sem dúvida, né? Aí a criança não vai melhorar. Mais alguma conduta diferente aí, que vocês se lembrem? E orientar, né? Sempre a gente orienta. Olha, não melhorou nas próximas 48 horas, piorou, a febre aumentou demais, apareceu algum outro sintoma? Retorna, né? Então, isso é o principal. Bom, eu abri um parênteses aqui nessa aula, que eu queria mostrar para vocês uma otoscopia normal. Por quê? Porque quando você vai examinar nesse caso específico, né? Quando você vai examinar uma criança que tem febre, é febril, você tem que examinar o ouvido, tá? Porque, às vezes, pode ser que você se surpreenda, você vê, às vezes, um abolamento de membrana timpânica, alguma coisa que chame atenção. Porque a gente sabe que a garganta está irritadinha, o nariz está escorrendo, é uma IVAS, né? Mas essa IVAS, em criança abaixo de 2 anos, principalmente, tem as complicações, que são as otites, né? E, às vezes, você vai examinar e vai ver uma otite ali, então vai ter que tratar. Então, como que é uma otoscopia normal? A membrana do tímpano é transparente, translúcida, de cor perolada. Eu vou ver um triângulo luminoso aqui, brilhando. Eu vou ver o cabo do martelo, certo? O cabo do martelo
é o que é mais proeminente ali, ó. Aqui a mesma coisa, ó. O que é o ângulo, que é o rebordozinho que gruda ali o tímpano no conduto, né? Aqui, ó. Aqui o cabo do martelo, tá? Ramo longo da bigorna. E aqui o triângulo luminoso. Quando eu vejo essa imagem bonitinha, todo mundo vê assim, bonitinha, no otoscópio? Sim ou não? Não. Não, né? Ninguém vê, né? Não, e aí? O que tem que fazer, então? Cola aí nos profs lá na aula prática, tenta fazer otoscopia, faz otoscopia um no outro. Imagina uma criança chorando com febre, como é difícil, né? De enxergar o tímpano. Então, se você conseguir, pelo menos, saber o que é normal, você vai ver, quando você enxergar ali o tímpano, você vai ver o que é anormal. Então, invistam num otoscópio um pouquinho melhor, tá? Não precisa ser aquele muito caro, mas hoje em dia os otoscópios, eles baratearam bastante, tem otoscópio com luz boa, que não é tão caro, né? Então, eu acho interessante para quem vai fazer pronto-socorro, para quem vai atender criança, né? Tem que fazer otoscopia, tem que saber, né? Então, quando você olha um tímpano assim, você sabe que assim não tá certo, né? Olha o que eu tô vendo ali, ó. Isso aqui poderia ser o ouvido dessa criança que a gente atendeu. Olha lá. Não tem triângulo luminoso, a coloração do tímpano tá um pouco opaca, avermelhada, e tem até umas bolinhas lá dentro. Comparando com o normal, ó. Opa. Comparando com o normal, ó. Totalmente diferente a cor, né? Os vasos estão mais congestos, você vê que tem... eles são mais vermelhinhos, mais acentuados, né? Vasodilatação. Então, a criança que tem uma obstrução nasal muito intensa durante alguns dias vai ficar com o ouvido assim, um pouco obstruído. Aquele ouvido que é vermelhinho, que a gente fala assim, doutor, vira e mexe, eu atendo criança no consultório, é assim. Doutor, eu levei ele lá no pediatra, o pediatra examinou, falou que o ouvido tá vermelhinho, né? Ué, mas o ouvido tá vermelhinho? O que é esse ouvido vermelhinho aí? Provavelmente é uma otite secretora, né? Não tem otite aguda, não é aquela infecção feia, mas tem acúmulo de líquido ali, que vai provocar aquela sensação que você tem quando está muito resfriado, que o ouvido está congestionado, né, que o ouvido está tampado, certo? Criança não refere, né, que o ouvido está tampado, às vezes a criança leva a mãozinha no ouvido, incomoda, né, tá com o nariz escorrendo, e você vai olhar, o tímpano está opaco. Não é uma infecção aguda a ponto de precisar dar antibiótico, mas precisar fazer lavagem nasal para ajudar a não acumular líquido ali na orelha média, e observar, né, tem que retornar, eu como especialista, eu examino, tem otite secretora, tem que retornar para olhar se melhorou o ouvido, certo? Às vezes tem que fazer uma impedanciometria, que é um exame que vê a orelha média, para ver se saiu tudo líquido, porque essa privação da audição, mesmo que seja por curtos períodos, ela pode prejudicar o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem. Você vê como que é importante, então, às vezes você atender uma criança que tem IVAS, infecção de via aérea, e ver o ouvido, né? Será que ela está direto com esse ouvido assim? Será que nunca melhora? Né? Então, é importante observar, porque às vezes a criança está privada temporariamente da audição, isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela da fala, né? Da fala, da audição no geral, né? E aqui, ó, o que eu estou vendo aqui? Aqui é um pouco diferente daquele, ó. Aqui eu estou vendo um abaulamento, tá? Então, aqui, em vez de estar transparente, bonitinho, aqui, além de estar hiperemiado, está abaulado, certo? Aqui você vê que o tímpano não está nessa posição relaxada, o tímpano está estufado, está esticadão, né? Então, é uma otite média aguda, uma infecção aguda de ouvido, né? Isso aqui, sim, é necessária a prescrição de antibiótico, né? A criança está com muita dor, está com febre, a criança pode ter um vazamento no ouvido aqui, pode vazar uma secreção desse ouvido, né? Tudo isso daí. Bom, gente, o meu caso era esse hoje. Vocês têm alguma dúvida? Vamos aproveitar. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveita, porque, nossa, gente, eu tô com o cabelo todo arrepiado, mas esse negócio de usar máscara no consultório, de apertar até a alma, a gente fica todo amassado. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vai me falando. Em relação ao caso, em relação a alguma coisa da aula prática, tudo certo? Então tá bom. Que dia é a prova de vocês mesmo? Semana que vem já? Vai ser na quinta-feira, agora. Quinta agora? Ah, que legal. Ótimo. Muito bom. Então, estudem, boa prova para vocês. Espero que todo mundo passe, que não precise fazer prova de novo,
certo? Obrigado, doutora. Obrigado, Até doutora. mais. Boa noite. Beijão, gente. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigada. De nada.